Olá, sejam bem-vindos ao Drops LGBT 60+. Este é o podcast dedicado a histórias que desafiam o que já ouvimos sobre envelhecimento na nossa comunidade. Ao longo de 6 episódios, vamos ouvir experiências reais, contadas por pessoas LGBTQIAPN+, com mais de 60 anos. Essas histórias nos mostram que envelhecer é uma trajetória marcada por coragem e resistência. Drops LGBT 60+, é parte do meu projeto O Mais Profundo é a Pele, uma pesquisa audiovisual que reúne fotografias e depoimentos e que reflete sobre novas formas de envelhecer. Eu sou Rafael Medina, fotógrafo, pesquisador e idealizador do projeto. Acompanhe-me e descubra mais sobre essas vivências que desafiam estereótipos e celebram a beleza da pele marcada pelo tempo. Bora lá? Na minha família, nós sempre tivemos, já culturalmente falando, uma coisa assim de muito cuidado, né? Com a criançada. Então é aquele negócio. Quando morria sobretudo a mãe, né? Aí todo mundo se mobilizava para cuidar, né? Então isso ficou comigo. No último episódio desta temporada, vamos ouvir a história de um casal que, de certa forma, sintetiza muito dos temas que a gente veio trabalhando até aqui. Envelhecimento, afeto, redes de cuidado e formas não tradicionais de família dentro da nossa comunidade. Eu converso com José Maria de Moraes, de 65 anos, e Rinaldo Vince, de 61, que estão juntos há 41 anos e que, ao longo desse tempo, foram encontrando formas de cuidar e se conectar com outras gerações. A partir da experiência do José como padrinho afetivo e do envolvimento dos dois com crianças e adolescentes em acolhimento institucional, a gente entra no universo em que adoção, apadrinhamento e ativismo se misturam. Eles contam como foi acompanhar diferentes histórias até a adoção de seu filho. Quando foi em 2015, surgiu um projeto que a minha sobrinha mais velha me falou, que é de estruturar álbuns, né, com crianças em situação de acolhimento. De criança, adolescente. E aí eu comecei com isso, fiz um ano desse projeto, né, com um adolescente que até hoje, né, hoje está com 26 anos. Uma vez por semana me encontrava com ele e ele escrevia carta, tirava foto, montava um álbum. Esse álbum ele era usado exatamente o seguinte: ou direcionado para quem o adotava, ou eu ficava com ele, que no caso do Henrique ficou com ele mesmo, né? Ou se ele retornasse para a família de origem, isso ia como registro. Projeto belíssimo. Aí o que acontece? Eu conversei com o Rinaldo, me tornei padrinho afetivo do Henrique. Então o Henrique começou a frequentar aqui em casa, tal, viajar com a gente, virou Um padrinho afetivo é tipo um tio que vai, vem, visita. É mais próximo de um padrinho visando, por exemplo, da Igreja Católica. Não sei se você. Sim. Né? Então, na falta dos pais, quem assume a responsabilidade pelaquela criança, né? São os padrinhos, né? Sim. Aí o que acontece? Depois do Henrique, eu continuei fazendo trabalho voluntário lá no CD de acolhimento. Já conhecia 2 crianças, né? Um de 5 e outro de 3 anos. E que foram, na época, eles foram devolvidos, né? De uma maneira assim, brutal, absurda, como foi. Estava num processo de aproximação com o casal, e esse casal resolveu não dar mais sequência e entregou as crianças na casa. Entregou não, eles abandonaram literalmente as 2 crianças na porta do acolhimento. Gente. Aí o que acontece? Como eu já estava lá no serviço de acolhimento, não dá. Sobretudo o mais velho, que eu tinha uma ligação muito grande com ele, precisa fazer alguma coisa, né? E eu quero fazer alguma coisa. Mas eu não conseguia fazer sozinho, imagina 2 crianças eu só, não dava, né? Aí eu chamei o Rinaldo, aí o Rinaldo topou, fomos, aí 4 meses depois essas 2 crianças foram adotadas por um casal homo de São Paulo, tá? Então significa que a gente, de alguma maneira, né? A convivência com a gente... Parou, abriu um... entendeu? Então, são pessoas que até hoje já estão, né, adolescentes e tal, e a gente ainda tem contato. Pouco contato, mas tem. Aí depois desses 2,
veio um outro na época, 16 anos, chamado Wesley, que é o nome do nosso filho hoje também. E o Wesley é um caso à parte, né? Um adolescente com muitos problemas, com muita dificuldade, papapá. Mas a gente acompanhou, ele veio, ficou 1 ano e meio morando aqui com a gente, né? As regras na época ele não queria seguir, pra lá, aquela dificuldade toda. Ele tinha quantos anos? Ele veio pra cá com 17. Com 17. E aí chegou uma hora que não dava. E, paralelo a isso, nós resolvemos dar entrada, né? Amadurecemos a ideia e resolvemos dar entrada no processo de habilitação. Isso lá em 2020, né? Aí em 2021, né? Estávamos habilitados. Em 2021, um dia depois da nossa inserção no SNA, nós recebemos a ligação da aproximação com o Wesley, que é o nosso PI, tá com a gente, né? Que tá dormindo, né? E então a nossa, né? A história, né? Com a adoção, e tem uma conversa com o juiz, inclusive, lá da cidade que ele pergunta, mas por que vocês não fizeram isso antes, né? Eu tava com 61. Vocês estavam me ensaiando do já né? Pelo que me parece. Mas uma das coisas é o seguinte, efetivamente eu mesmo, né? Eu não sabia que eu podia, né? Gay, né? Podia adotar. A questão da adoção por casais homens, na verdade, foi 2011, né? Quando tem uma decisão do STF a respeito disso. E então foi dessa maneira, entendeu? Que nos aproximamos, e hoje, efetivamente, nós dois, nós somos ativistas. Eu me considero um ativista do movimento. Então eu faço parte de um grupo de apoio à adoção lá de Mariporã, que é o Apoiê Mariporã, onde nós fazemos uma reunião mensal, né, para orientar, para acompanhar casais que já adotaram, que estão em processo, ou para qualquer pessoa que queira, né, saber a respeito. E eu coordeno um grupo uma terça-feira por mês, né, para discutir a questão da paternidade adotiva. Que é um grupo só de pais. Mais homens, né? Ou homoafetivo. Ou quem se identifica como, né? Sim. Mas é para discutir paternidade, entendeu? E nós, quando começamos, até antes da gente ir no processo legal e procurarmos ser habilitados, nós já participávamos do grupo, né? Para entender mesmo se era aquele caminho. Uma coisa é você ser padrinho afetivo, né? Uma coisa é você ser padrinho financeiro, né? Outra coisa é você ser pai ou mãe por adoção. Padrinho afetivo eu acho uma solução que eu não conhecia, eu não sabia que era um projeto lindo. Me parece que não é uma boa alternativa, porque imagino que deve ser muito difícil para adolescentes, principalmente adolescentes mais velhos, depois de 15 anos, de alguém querer adotar. E aí, para essa solução uma alternativa, né, de conseguir ter uma relação afetiva com... serve de modelo para quando eles saibam da instituição. Isso que o Rinaldo mencionou, né? Eles precisam desses modelos, entendeu? E é uma relação construída para a vida inteira. Então, por exemplo, o Henrique mesmo, né? Que foi o primeiro, a gente continua. Ele hoje tá casado, 2 filhos, tal. Nos vemos pouco, né? Mas a gente sempre tem contato. Ele sabe que ele pode, né? Contar com a gente. E o segundo que a gente apoiou, né, que a gente quadrinhou, o Wesley, infelizmente veio a falecer. Não tinha um acidente e veio a falecer. Mas senão, até hoje, provavelmente estaria presente também nas nossas juntas. Assim como os 2 menininhos que a gente acompanhou durante um período na instituição. Vocês mantêm um laço afetivo, né? Sim. Na maioria das vezes, né? Sim. Então, isso, né, essas coisas, né, que eu vejo são fundamentais para a gente ir construindo, sobretudo, né, quando você fala do padrinho afetivo. É isso, sabe? É você dizer exatamente o seguinte, olha, eu assumi todo uma vez por semana sair com essa pessoa, né? É um compromisso, é responsabilidade, entendeu?
Porque o adolescente, criança ou adolescente, eles esperam. Espero. Se você se compromete, Imagina. você cria uma ansiedade muito grande. É um compromisso muito sério. Muito sério. Não, imagina, porque não é uma criança ter com o pai o tempo inteiro, tá tomando aí. E É. criança que precisa realmente mais do que uma criança que tem pais dessa relação afetiva, né? Então, você romper o compromisso que você assumiu é uma nova rejeição, né? É um novo abandono. Né? Então, é uma coisa muito séria. É um projeto muito sério. Agora eu fiquei pensando pelo outro lado, não pelo lado do suporte da criança, do suporte afetivo da criança, ou do fato de se sentir só, ou ter uma rede de afeto, mas do lado de cá, porque assim, uma das coisas, né, que a gente envelhecer em geral, e em particular sendo LGBT, é a questão da solidão, né? Que a gente, né, você vai perdendo seus amigos, e aí a velhice, né, ela de uma maneira, de certa medida, ela tem tem que enfrentar um pouco a questão da solidão. Mesmo vocês sendo um casal, 40 anos e tal, de algum momento. Não, mas vejo, assim, né, tipo, como é que você mantém essa rede de contato e afeto, para além né, da relação que você tem entre vocês dois. E aí eu fiquei pensando. Exatamente. É fundamental para ter uma vida saudável, uma velhice saudável, né? Um envelhecimento saudável, eu acho. Isso já até tem estudos que falam, né? Como amizade é fundamental, né? As relações de amizade é fundamental para uma velhice saudável, um envelhecimento. Acho que velhice não. Um envelhecimento saudável. Envelhecimento. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque aí agora você tem essa rede de afeto, não só nos seus amigos, mas essas pessoas que não necessariamente são seus filhos. Só que eu digo assim, né? Tipo, falando tipo, quando eu fiquei velho, quando eu pensei, eu vou envelhecer, lá. E agora? Não tenho filho. Quem vai cuidar de mim? Né? Tipo, você joga pro modelo clássico, que você espera, né? Casou, tem filho, pai, quando vai envelhecer, e aí você pensa, tipo, tá, então eu vou ter que pensar alternativas de como envelhecer, alternativas de como vou estabelecer essa rede de afetos. E a primeira coisa que vem à mente é a amizade, né? Ou os amigos, ou a família que você escolhe, que é o que muita gente fala. E aí quando você me conta desse modelo, né, aí eu penso que vocês conseguem, com a medida, estabelecer outras redes de contato que não passam necessariamente por um filho, e não passam necessariamente por amizade. Mas você estabelece essas pessoas de qual você oferece uma rede de afeto para elas, e você tem de volta, imagino, também, né? Que obviamente você tem contato com essas pessoas, né, mais novas. Existe a possibilidade de ter esse retorno. Uhum. Como existe a possibilidade também de não ter. Né? Então, assim, é importante, é interessante, mas não se conta com isso para o futuro. Não é necessariamente verdadeiro que isso venha a acontecer. Nem com a própria família. Né? Sim. Eu olho para essa situação de uma maneira, sabe, bem específica. Eu vejo exatamente o seguinte. Não tem muito essa coisa, sabe? Olha, como é que, né? Isso não romantiza. Não. Eu vejo exatamente o seguinte. Eu vejo que espero, né? Nem é desejo, né? Eu espero, desejo, isso é uma expectativa que eu tenho, é o seguinte. De tudo, né? Ou do mínimo que eu estou fazendo hoje, que isso resulte em modificações, principalmente no aspecto social, Rafael. Entendi. Isso pesa no macro. No macro. Eu penso exatamente o seguinte, se essas coisas que eu estou fazendo, não falo nem pelo minuto, que eu estou fazendo, que isso reflita de alguma maneira o seguinte, no aspecto social, que a gente fortaleça instituições, né, públicas, que ela consiga dar conta dessas coisas, entendeu? Eu vejo que fundamentalmente é toda essa rede, né, que a gente constrói de relacionamentos, né, afetividade, tudo, ela é fundamental para a vida da gente. É fundamental para hoje. Mas ela não garante esse tipo de suporte, entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre falo o seguinte, eu não vim nesse mundo a passeio. Não, entendeu?
e vou continuar assim. Eu não venho a passeio. Então o que acontece? Enquanto eu puder agitar, enquanto eu puder fazer, enquanto eu puder, né, criar alternativas, eu vou fazer isso, né? Como isso vai refletir para mim, né? Sei. Sabe? Sei. Deixar, né? E não criar expectativas. Né? Não achar que qualquer coisa que você faça hoje vai dar algum tipo de resultado no futuro, né? Que nos, entre aspas, compense por alguma forma. nem Ou que nos acalente de alguma forma. Né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não, isso não se garante nem com filhos, né? Adotados ou não, né? Até porque eu não gosto muito desse termo filho adotado. É filho, né? Mas não se garante, né? Para ninguém se garante esse tipo de suporte na velhice. Né? Isso não é garantido. Mesmo o filho de Sandra. Mesmo ninguém, qualquer filho. Não existe. Essa garantia não existe. Obrigado. Eu que agradeço. Drops LGBT 60+, foi desenvolvido com o apoio do Museu da Diversidade Sexual, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão do Instituto Odeon. Eu sou Rafael Medina, criador, editor e apresentador deste podcast. Para ficar por dentro dos próximos episódios, é só assinar o podcast e nos seguir no Instagram, @profundapele. Obrigado e até mais!